Um levantamento, agora a gente está trocando de assunto, um levantamento realizado pelo Serasa no último mês revelou que 82 empresas relacionadas ao agronegócio pediram recuperação judicial. Esse número estabilizou em relação ao primeiro trimestre de 2023, mas ele é recorde desde 2018. Veja que esse é o cenário no primeiro tri, de janeiro a março, último dado disponível do Serasa. As agroindústrias de transformação, ou seja, aquelas que utilizam como insumo ou matéria-prima algum produto de origem agropecuária, foram as mais demandantes, totalizando 38 companhias. Em seguida estavam os comércios atacadistas de produtos agropecuários. A gente recebe o head de agronegócio do Serasa, o Marcelo Pimenta, que nos conta. Marcelo, primeiramente, seja bem-vindo. Qual o cenário financeiro do agro hoje? Olha, o mercado está mais exigente na avaliação de riscos e na concessão de crédito, né? Até por tudo que vocês têm noticiado, o que está acontecendo é que credores estão exigindo mais garantias reais, os juros estão mais altos e há um escrutínio maior da situação financeira do produtor, da empresa ligada ao agro na hora de um financiamento. A agricultura ela é cíclica, ela vive momentos de expansão, crescimento, altas margens e momentos de retração, né? Então, depois dos anos da Covid, onde a gente antes, né, saiu de margens de 20%, 25% para margens de 45%, agora o mercado está bem mais complexo, né? A gente tem visto alguns produtores com margens de 10%, bem apertados, né? Então, quem não se preparou, né, quem na bonança não se preparou, né, quem acabou se alavancando muito, né, expandindo mais rapidamente, comprando mais terras ou tendo alguns outros tipos de gastos e compromissos futuros, agora está enfrentando dificuldades. E o que está acontecendo agora é essa combinação de eventos climáticos que levaram a perdas significativas, né, em alguns municípios, em alguns estados, da produção agrícola e um aumento de juros, né? Então, preços de commodities mais baixos, custos mais altos, quem estava muito comprometido com dívidas agora está tendo bastante dificuldade. Marcelo, na sua visão, o agro está em crise? O agro é complexo, ele é grande, ele é dinâmico, ele é diverso. Não existe sim ou não. O que há é que você tem em alguns setores específicos, em alguns municípios, né, para produtores ou empresas que estão muito alavancados e que são identificados, que a gente consegue saber quem são, o CPF e o CNPJ deles, porque a gente acompanha isso há alguns anos, eles estão em dificuldade, né, e as empresas que estão vinculadas a esses produtores, né, ou que estão na cadeia, né, como um todo, vão ter algum tipo de dificuldade. Mas se por um lado acontece isso, por outro você tem crescimento, né? A gente acompanha, por exemplo, o setor de café, né, que está com uma margem EBITDA super grande, e mais do que isso, até por ter sido um setor que sempre se organizou muito bem, até para aplicação de compliance socioambiental, a gente tem visto eles expandirem mercado. Então, a gente vê, sim, focos de crise em uma ou outra commodity, em alguns municípios, mas, por outro lado, o agro é enorme, né? Você tem as cadeias de gado também, que são que estão em expansão, então não há a gente não enxerga isso como uma crise generalizada. E sempre também tem a relativa, você tem que relativizar o que tem acontecido. Tem aumentado o número de RJs? Tem aumentado. Isso causa preocupação? Causa. Mas são 250 RJs num universo de 1,4 milhões de produtores que tomaram crédito, né, rural nos últimos 2 anos. Então, o número é pequeno, né? Claro que quando um grande do mercado cai, né, ou entra em recuperação judicial, sempre causa um alvoroço, e é por isso que o mercado está mais restritivo, por isso que está tendo um escrutínio maior nas análises, mas não enxergo como uma crise generalizada. E há risco de mais empresas entrarem com pedido de RJ, de recuperação judicial, por quê? Há esse risco sim. A gente tem acompanhado o portfólio ali de algumas empresas, né, e
as taxas de inadimplência, né, de probabilidade de inadimplência de produtores que estão vinculados a essas empresas, e o que a gente tem percebido que tem dobrado esse risco comparado a 6 meses atrás em algumas faixas. Não significa que essas empresas vão quebrar, que vão pedir RJ, mas significa que os administradores têm que estar alertas, porque há um risco maior, né, que tá ocorrendo. Quando a gente olha o panorama geral das RJs, por exemplo, a gente vê que ela é bastante característica. Ela está concentrada em alguns municípios, em pouquíssimos tipos de culturas. Tem uma questão desses produtores serem arrendatários, né? Tem bastante compromisso com arrendamentos e fazerem parte aí de grupos econômicos. Mas o mais importante, eles, tanto produtores quanto empresas, já estão alavancados, não é de hoje. Tá? A gente percebe e acompanha isso pelo AgriScore. Cerca de 2 anos para cá é uma constante, né? É um risco constante de inadimplência por conta de alavancagem. Muito obrigada ao Serasa pelas informações atualizadas do cenário econômico no agro a partir das pesquisas que fazem também no setor.